Olá! Inicia-se agora o vídeo relatório referente à prática de adsorção em carvão ativo da disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina, feito pelos alunos Eliette Fernanda Testoni, Heron Alexandre Teilacher, Karina Rosa, Marina Araújo Dornelas, Natália Slatoski Oldra e Nájila de Medeiro Caetano. A adsorção é o fenômeno que envolve a concentração espontânea de um fluido ou um gás sobre a superfície de um sólido, devido à existência de forças atrativas não compensadas na superfície do mesmo. O sólido sobre o qual ocorre a adsorção é o denominado adsorvente, enquanto as moléculas retidas pela superfície são os denominados adsorvatos. O adsorvente mais estudado pela academia é o carvão ativado. Entretanto, este carvão pode ter diversas origens e cada uma delas tem suas peculiaridades. O fenômeno de adsorção é utilizado em aparelhos muito simples, tais como purificadores de água de uso doméstico, que utilizam o carvão ativado para remover, por meio da adsorção, impurezas contidas na água, e nas máscaras de gás, que retêm moléculas de gases venenosos, também utilizando o carvão ativado como adsorvente. Até mesmo os métodos de tingimento de cabelos se utilizam das características adsorventes dos fios. Os objetivos do experimento foram determinar a curva de equilíbrio estático na adsorção de ácido acético em solução aquosa pela superfície de carvão ativo para uma concentração inicial do soluto e para uma temperatura distinta. Determinar a curva cinética de adsorção para essa mesma temperatura e determinar as condições de equilíbrio dinâmico para as mesmas substâncias mencionadas anteriormente, à mesma temperatura. Os materiais usados no experimento foram balança analítica, Erlenmeyers, pipetas volumétricas e graduadas, bureta para titulação, banho termostático munido de bandeja agitadora, termômetro e cronômetro, provetas, mini coluna para adsorção e leito fixo e suporte universal com garras. Além disso, foi utilizado carvão ativo com granulometria entre 14 e 20 mesh ou Tyler, secado a 60 graus Celsius por 2 horas antes de ser usado na experiência. Solução aquosa de ácido acético a aproximadamente 0,2 normal, a ser faturado durante o experimento. Solução aquosa de hidróxido de sódio a aproximadamente 0,2 normal. Indicador ácido-base fenolftaleína, água destilada e reservatório de solução de ácido acético para alimentação contínua da mini coluna de destilação. Para a mini coluna de adsorção. O procedimento foi basicamente dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós pesamos 6 amostras de carvão ativo de aproximadamente 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas, colocando-as, respectivamente, em 6 Erlenmeyers limpos e secos de 125 ml e identificando-os. Então, adicionamos em cada Erlenmeyer 100 ml de solução aquosa de ácido acético a 0,2 normal. Colocamos os Erlenmeyers sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático e regulamos a temperatura do banho entre 20 e 25 graus Celsius, anotando-se a real temperatura, e deixamos sob agitação por 60 minutos, para atingir o equilíbrio do sistema. Após o equilíbrio estabelecido, retiramos de cada Erlenmeyer 2 alíquotas de 10 ml e titulamos cada uma com a solução de NaOH, 0,2 normal, usando-se como indicador a fenolftaleína. Na parte 2, nós pesamos 6 amostras de carvão ativo de 5 gramas cada, colocando-as em 6 Erlenmeyers limpos e secos e identificando-os. Adicionamos em cada Erlenmeyer 100 ml de solução aquosa de ácido acético a 0,2 normal e começou-se a marcar, logo em seguida, o tempo individual para cada Erlenmeyer. Colocamos os Erlenmeyers sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático e regulamos a temperatura do banho para a mesma da parte 1, deixou-se em agitação. A cada 5 minutos, tiramos um Erlenmeyer do banho e, rapidamente, retirou-se 2 alíquotas de 10 ml, titulando cada uma com a solução de NaOH 0,2 normal,
usando-se fenolftalina como indicador. Na parte 3, nós pesamos uma quantidade de carvão ativo granulado necessária para encher a mini coluna até a marca indicada e, para fazer um leito fixo, coloca-se um tampão de espuma no topo do leito, a fim de evitar que o mesmo fluidize na hora da operação. Colocou-se uma proveta de 500 ml ao lado da mini coluna para coletar o volume total de efluente que irá passar durante toda a operação. Iniciou-se a alimentação contínua de solução de ácido pela mini coluna, regulando-se a vazão entre 2 a 3 ml por minuto, aproximadamente 1 gota por segundo, observadas no bico dosador na entrada da mini coluna. Assim que a solução atingiu o topo da coluna e começou a pingar na proveta, ligamos um cronômetro. Resultados e discussão. A seguir, vamos falar sobre os resultados obtidos e discutidos. Lembrando que o ácido acético possui apenas um hidrogênio ionizável e que, da mesma forma, o hidróxido de sódio libera uma hidroxila por molécula, pode-se passar os valores fornecidos em N para molar, facilitando os cálculos que virão a seguir. A concentração do ácido nas alíquotas da fatoração e do experimento propriamente dito foram calculadas pela seguinte equação, dada pela estequiometria da reação ácido-base. O número de moles do soluto absorvido foi calculado subtraindo-se a concentração de ácido encontrada na fatoração dos valores de concentração de ácido em cada amostra no final do experimento, que nada mais é que a concentração molar do soluto em equilíbrio na fase fluida e multiplicando esse resultado pelo volume de amostra inicial, 100 ml ou 0,1 litros. Dessa forma, a seguinte tabela foi gerada. Pode-se então gerar um gráfico de x por W, mols de soluto absorvido pela massa do absorvente utilizado, por M2, concentração molar do soluto em equilíbrio. Pode-se observar que x por W aumenta à medida que M2 aumenta. Comparando com os tipos de isotermas existentes, vemos que essa segue o tipo 2, de acordo com a classificação BDT, típica em sólidos não porosos ou de grande diâmetro. Podemos encontrar nesse tipo de isoterma a formação de monocamada, que indica forte interação entre adsorvente e adsorbato. O próximo passo foi determinar XS, que é o valor da saturação da monocamada em moles do soluto por grama do absorvente, e KL, que é a constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir. A equação foi linearizada, invertendo. A reta obtida obteve um coeficiente de correlação linear não tão próxima de 1, 0,8301, devido a alguns erros durante o experimento. Mas, de qualquer forma, a equação da reta obtida ainda representa bem os pontos experimentais plotados da reta. Obtemos XS igual a 4,02 10 na menos 4 mol por grama e KL igual a 18,015 litros por mol. Na parte 2 do experimento, foi adicionada uma quantidade de adsorvente e uma quantidade conhecida de adsorbato, variando-se o tempo deixado, para obter equilíbrio. Os resultados são apresentados na tabela a seguir. A partir da tabela, foi feito o gráfico de número de moles absorvidos em função do tempo. Nele, podemos observar um crescimento linear da quantidade de ácido absorvido. Esse padrão deve ser seguido até se obter a saturação do meio, onde a quantidade absorvida estará em equilíbrio com a concentração em solução, obtendo-se um patamar. O mesmo comportamento foi observado para a razão de ácido acético absorvida e a massa de adsorvente em função do tempo. Através dessa correlação, obtemos facilmente uma velocidade específica de adsorção de ácido acético em carvão ativado pelo coeficiente angular da reta obtida.
Já na parte 3 do experimento, foi observado o comportamento contínuo por meio de uma mini coluna de absorção. Devido a não se ter equipamentos para medição em linha da concentração de saída do reator, optou-se por realizar apenas duas medidas, retirando a alíquota de 10 ml da saída da coluna em 60 ml e 70 ml. Essas duas medidas deveriam apresentar um único ponto em duplicata, porém observou-se um aumento abrupto da concentração de saída entre a primeira e segunda medida. Isso deve indicar a saturação do meio, ou seja, os espaços vazios dos poros já foram em grande parte preenchidos. Logo, a solução passa sem ser absorvida, voltando a ter uma concentração. Obrigado pela atenção.